Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta sexta-feira. Em entrevista exclusiva para o Jornal da RDC, presidente da Caixa Econômica Federal fala sobre habitação e infraestrutura. Prazo para a SUSEP retirar presos de viaturas termina neste sábado. Começaram hoje as mudanças de famílias da Vila Nazaré para o novo loteamento na capital. Jogadores uruguaios falam sobre a experiência de jogar em Porto Alegre. E mais, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC de hoje com uma entrevista exclusiva com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A pauta: infraestrutura do Estado. Caixa Mais Brasil é um programa nosso de conhecer mais o Brasil. São 40 fins de semana, nós estamos no nosso 16º fim de semana. Nós já fomos nos 7 estados da região norte, 5 da região nordeste. A gente começou no sul pelo Paraná, fomos também no interior de São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul é o 16º estado. E isso é muito importante para que a gente conheça cada vez mais o interior do Brasil, não só as capitais como as cidades do interior. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque a Caixa é um banco com 100 milhões de clientes, um banco com 27 mil pontos de venda, então isso é efetivamente alguma coisa muito relevante para a gente. E a partir dessas conversas que nós temos com funcionários, com empresários, com agentes públicos, nós conseguimos identificar novos produtos, questões que realmente são importantes. Então, a partir disso, a gente vai ajustando produtos, linhas de produto e preços. Muito em função da classe econômica também. Então, nós temos para determinadas linhas de financiamento, por exemplo, a gente vai sempre privilegiar as pequenas e médias empresas, a gente vai sempre privilegiar empréstimo para habitação, aí não só habitação popular, como habitação também de classe média de renda, ambos são muito importantes. O crédito consignado, que é a linha de crédito mais barata, o cartão de crédito consignado, que também é muito importante. Então, todas as linhas que nós pudermos financiar para reduzir a taxa de juros para a população, nós os faremos. Até 90% de desconto, são 3 milhões de CPFs, 2.700.000 CPFs, 300 mil empresas pequenas e médias. Isso é muito importante. Nós estamos tendo um sucesso muito grande nessa renegociação. Então essa é uma parte. Além disso, também nós estamos renegociando 600 mil imóveis. Isso também é outra coisa muito relevante. E esses imóveis, muitos deles, você estava próximo de perder o imóvel. Então, só ficar desamparada. Exatamente. Então, e a Caixa, ela é o banco que ajuda exatamente essa faixa mais baixa da população em termos de renda, e tudo que a gente não quer é que uma pessoa perca o seu imóvel, que ela fique com o seu nome nos órgãos de defesa. Por quê? Porque ao ficar, ela acaba indo buscar um crédito de 10, 15, 20, 22% ao mês. Então isso é uma coisa muito, obviamente, ruim. Ao a gente fazer essa renegociação com até 90% de desconto, a gente consegue que essas pessoas voltem a ter a sua cidadania financeira de volta. Então isso é muito importante, algo definitivo e algo que a gente foca muito. A gente começou esse movimento de redução de juros, esse é um movimento importante. A gente vai fazer já um anúncio também de mudança de índice de correção, né? Hoje esse índice está atrelado a taxa referencial de juros, TR, que é um índice de difícil previsão, e a gente está mudando para o IPCA, que é o índice de inflação. Mas a gente vai fazer esse anúncio com calma, porque como a Caixa é muito grande, qualquer anúncio efetivo no detalhe, a gente tem que conseguir fazer essa operacionalização. Então, a Caixa ela vai sempre buscar a redução, é um banco social, então o banco tem que ter resultado financeiro, mas ao mesmo tempo tem que ter um retorno social. Esse equilíbrio ele é muito importante. A Caixa ela tinha
seus ajustes para serem feitos, que foram realizados. Então, quando eu assumi, nós realizamos um ajuste relevante na parte de provisionamento de crédito. Isso foi muito importante. Efetivamente, o que aconteceu no passado, eu não sei se essas perdas tiveram... O fato é que houve muita perdas bilionárias, e por isso que a gente não vai emprestar para a empresa grande. Nosso foco é o que a gente chama da padaria São Joaquim, que são empréstimos menores, mais pulverizados pelo Brasil inteiro. Então você tem riscos menores, porque quando você empresta para uma empresa muito grande, você tem menos empresas, riscos como consequência maiores se uma ou duas quebrarem, e elas são concentradas normalmente nas regiões mais ricas do país. Quando você empresta para as empresas menores, você pulveriza por todos os estados, tanto na capital quanto no interior. Então, do ponto de vista das empresas, a gente está vindo para empresas menores, e também do ponto de vista das pessoas, nós estamos buscando créditos mais baratos, como o crédito consignado, que são créditos com menor risco para o banco, muito menor risco. Então, essa questão das provisões maiores, das perdas maiores que a Caixa tem, foi uma escolha passada em cima de empresas... A política dos campeões nacionais, né? Isso não vai acontecer mais na Caixa. Agora a gente está focando em empresas, no maior número de empresas menores e pelo Brasil inteiro. Essa volta, ela demora mais, né? Por quê? Porque você tem toda uma análise de crédito que ela é mais complicada. Por quê? Porque uma empresa grande, ela tem o seu balanço auditado, as informações são muito mais claras, então a análise de risco é mais rápida. Quando você tem empresas menores, você não tem nem balanço auditado, as informações são menos ágeis, então esse é um trade-off que existe de uma maneira muito clara. Mas isso está contínuo, nós temos em todas as agências relações com empresas pequenas e médias, e a gente está buscando capital de giro, todas as linhas de crédito para ajudar elas a investir, para ajudar a financiar a dívida de curto prazo. Então esse é um foco muito importante. A Caixa ela tem ao redor de 5 bilhões de reais de financiamento imobiliário só para o Rio Grande do Sul. A gente acabou de assinar um contrato... Exclusivos, no caso. Isso, 4 bilhões e 600, só esse ano. Além disso, nós acabamos de assinar um contrato ao redor de 220 milhões de reais, exatamente financiamento de 20 anos nessa parte de águas. E tem muitas outras linhas, que são linhas que podem ser utilizadas para iluminação, para asfalto. Quer dizer, todas linhas que vão beneficiar a população local em investimentos de infraestrutura. Isso é muito importante. A Caixa foca também em investimentos de infraestrutura, ou seja, financiamento para estados e municípios é focado em investimento e não pagamento de despesa corrente, porque aí os estados e municípios têm que ser resolvido independente da Caixa. Na manhã de hoje, as primeiras famílias da Vila Nazaré foram realocadas no bairro Sarandi. Agentes comunitários do Departamento de Habitação, o DEMAB, acompanharam a mudança das famílias para o loteamento Senhor do Bonfim, na zona norte de Porto Alegre. 112 famílias assinaram contratos com a Caixa Econômica Federal na última quarta-feira e agora estão aptas para a nova casa. O DEMAB organiza para completar a mudança de todos os beneficiados. Na próxima semana, 16 famílias assinam os contratos, completando as 128 da primeira etapa da mudança. Termina neste sábado o prazo para a SUSEP retirar presos mantidos em delegacias e viaturas. Dentro do carro foram encontrados quase 700 quilos de entorpecentes. O condutor desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade. A polícia iniciou uma perseguição que se estendeu cerca de 5 quilômetros até o condutor perder o controle do veículo e capotar às margens da rodovia. O homem de 21 anos de idade foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu à disposição. A gente teve um pequeno erro, entrou a matéria errada. Agora sim a gente vai acompanhar, porque um carro com placa de Pelotas foi roubado em São Paulo e depois preso no Mato Grosso do Sul com muitas drogas dentro. Dentro do carro foram encontrados quase 700 quilos de entorpecentes. O condutor desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade.
A polícia iniciou uma perseguição que se estendeu cerca de 5 quilômetros até o condutor perder o controle do veículo e capotar às margens da rodovia. O homem de 21 anos de idade foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. Já no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de calibre restrito. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, 2 carregadores, 20 munições, drogas prontas para venda e a quantia de R$ 1.500 em dinheiro. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 3ª Delegacia de Polícia. E o Departamento de Homicídios da Polícia Civil prendeu preventivamente Anderson Roberto Farias Bonês. Ele é investigado por sequestrar e torturar 2 pessoas no início do mês no Campo da Tuca. Mas esse Anderson já é um velho conhecido da Polícia Civil, que ele é acusado de executar em 2008 o médico Marco Antônio Becker, na época presidente do CREMERS, do Conselho Regional de Medicina do Estado. O Anderson estava há 1 mês e 10 dias usando a tornozeleira eletrônica por um outro crime. E ele também é apontado como o gerente do tráfico no Campo da Tuca. Outra notícia grave é que 5 pessoas foram atacadas por um líquido e a Polícia Civil suspeita que esse líquido seja ácido de bateria. Esses crimes ocorreram no bairro Nonoai e também no bairro Ípica. Foram 4 mulheres que sofreram este ataque e um homem. E agora a gente segue direto do estúdio contigo, Daniel. Obrigado, Thaís. Agora sim vamos acompanhar a reportagem sobre o prazo da SUSEP que termina neste sábado para a retirada de presos mantidos em delegacias e viaturas. A Superintendência dos Serviços Penitenciários e a Secretaria da Administração Penitenciária foram notificadas na quinta-feira pelo Tribunal de Justiça sobre a situação de presos em viaturas e delegacias. A determinação impede a manutenção de presos nessas condições por mais de 48 horas a partir do flagrante. O governo do estado já prevê dificuldades para atender a ordem judicial, em razão da escassez de vagas no sistema prisional. A SUSEP deve apresentar em breve propostas emergenciais para diminuir o problema. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou hoje um pedido, uma negativa ao pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Esse encaminhamento foi feito ao STF. E esse assunto para Guilherme Macalossi. Macalossi, boa noite. Esse pedido, esse encaminhamento da Raquel Dodge vem logo após novos vazamentos do The Intercept, né? E o que quer dizer esse encaminhamento na questão, inclusive do habeas corpus do Lula, né? Boa noite. Boa noite, Daniel. É um parecer. Um parecer que foi encaminhado Exato. pela Procuradoria-Geral da República para o Supremo Tribunal Federal. Antes eu quero fazer uma observação sobre outro assunto que entrou agora aqui no jornal, que eu já comentei em outra oportunidade, sobre a SUSEP. Sim, claro. O que eles esperam que seja feito com os criminosos? É claro que a situação é degradante, não é adequada. Eu não acho nem que seja o melhor modo de se punir quem pratica um ato de delinquência. Obviamente que quando acondiciona um criminoso dentro de um veículo, você está atrapalhando o trabalho de quem faz a segurança pública. Agora, ok, não existem vagas e elas não vão surgir num estalar de dedos. Nem por milagre. Então quer dizer que, porque eles não podem ficar ali, eles têm que ficar na rua? Quem é que vai acolher eles? Vão ser os juízes que vão determinar a soltura? Vão guardá-los em suas respectivas casas? Ou quem vai pagar a conta é a sociedade, que já foi alvo da delinquência destes mesmos que estão sendo acondicionados dentro destes veículos e dentro das delegacias. Eu acho que é um apontamento que tem que ser feito importante, porque às vezes as decisões judiciais elas são amparadas na lei, mas não levam em consideração a realidade. Mas muito por pressão também, né? Exatamente. Muito pressão. Agora, sobre o caso do Lula, já que estamos falando de delinquentes, sempre lembrando que o que foi revelado pelo The Intercept, ser verdadeiro, não significa que o Lula seja inocente. Não há nada ali que prove que o Lula é inocente. O que há ali são elementos que levam a crer, se verdadeiros, que o juiz Sérgio Moro, na época em que conduzia a justiça e julgava os casos relativos à Operação Lava Jato, estava interferindo no Ministério Público, o que não é competência de um integrante da magistratura. Portanto, se verdadeiro, então necessário que se coloque aí um questionamento, inclusive jurídico, em relação
a conduta do então juiz. Agora, sobre o habeas corpus, há uma discussão no Supremo Tribunal Federal em relação ao Lula na segunda turma. Está pautado para a próxima terça-feira. Há expectativa de que seja adiado para agosto em virtude do volume de processos que o Supremo tem que julgar. Depende de como é que vai ficar a questão da pauta, que é definida pela presidente da turma, Carmen Lúcia. O que a Procuradoria-Geral da República fez foi encaminhar ao Supremo Tribunal Federal uma avaliação dos argumentos em relação à eventual soltura do Lula. E daí a ministra Raquel Dodge, ela se posiciona de uma maneira que eu considero correta. Dizer, vamos lá, o que o Intercept revelou até agora? Em termos factuais, nada. O Intercept revelou... Sobre o caso, só a interferência do Sérgio Moro, possível. Não, eu estou falando em termos factuais, em termos de prova. O que o Intercept revelou até aqui? Nada. O que ele revelou foram transcrições, relatos, devidamente pinçados, de um contexto maior. Agora, não se sabe se esses relatos são verdadeiros, se houve modificação, se estão descontextualizados, e não há análise nem perícia disso. Portanto, como é que você pode usar estes relatos como prova para possibilitar a soltura de alguém que foi condenado? A Procuradoria-Geral da República apenas diz o seguinte: isso não pode ser elemento para possibilitar a soltura. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal não se baseie no relato de algo que ainda não foi periciado para soltar um réu. Só isso. Perfeito. Obrigado, Macalossi. Cruzando as conversas hoje com uma entrevista especial, né? Isso. Nós vamos ter aqui no programa o Walter Nagelstein, vereador aqui de Porto Alegre. Vamos falar de Porto Alegre, vamos falar de política, tudo isso. Né? Perfeito. A partir das 22 horas e 30 minutos depois do teu programa. Perfeito, então. Obrigado, Macalossi. Um bom final de semana. Para você também. Obrigado. Valeu. E agora o Jornal da RDC vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver: turistas invadem Porto Alegre para curtir os jogos da Copa América. E mais, temos entrevistas com jogadores craques da seleção uruguaia. Nós já voltamos. Hoje faz uma semana que começou a Copa América aqui no Brasil e Porto Alegre se tornou um ponto de encontro entre diferentes culturas com uma paixão igual: o futebol. A gente vai mostrar agora uma série de reportagens, vai ser a primeira reportagem da série da Prefeitura de Porto Alegre, da TV Piratini, sobre essa mescla de culturas entre peruanos e Venezuela na estreia no primeiro jogo da Copa América aqui em Porto Alegre. Gaúchos. Puede gritar. Perú, hoy ganamos. Cantaré hasta lloverte en el mundial. Me llamo Stephanie, soy de Lima. Vine para la Copa América, nos quedamos 3 días en Porto Alegre y 10 en Brasil en general. ¿Y te gusta el centro? Sí, está bien bonito. Acabamos de llegar, así que vamos a seguir buscando nuevas cosas. Las personas que nos han atendido y con las que nos hemos cruzado han sido muy amables. Al darse cuenta pues que no somos de aquí, nos han tratado de ayudar, de atender, de entendernos en el lenguaje para poder apoyarnos, ¿no? Y con nuestras necesidades. Primero, que veo que mucha gente es hincha del Gremio o del Internacional donde juega Paolo Guerrero y que de aquí salió Ronaldinho, me parece. Sí. ¿Y te gusta Paolo? De todas maneras, si no, no estaríamos aquí. La verdad, impresionante. Yo es la primera vez que salgo de mi país, de Perú, y veo que toda la infraestructura, todo el ordenamiento urbano, todo es muy distinto, la forma de construir. De verdad que impresionante. Un país muy lindo. Importante la seguridad, aunque donde estamos hemos visto, digamos, algunas capturas, ¿no? Entiendo que la policía está atenta, digamos,
a las personas de mal vivir, ¿no? Que atentan contra, digamos, el patrimonio de otras personas. Creo que es importante la seguridad definitivamente, ¿no? ¿Cómo le dicen a los oriundos de...? Ah, ahí sí, ¿sabes? No, no lo sé. Gaúchos. Gaúchos. Ah, Ronaldinho Gaúcho. Sí. Ven acá. Perfecto. Ahora sabes. Ahora ya sé. Tengo aquí alrededor de 15 días y me siento muy emocionado porque es primera vez que voy a asistir a un juego Venezuela en otro país, pues, y me siento muy bien, muy emocionado. Tengo ganas de llorar. É a primeira vez que a gente vai no campo, no outro país olhar a seleção nossa e é muito orgulho. Yo me siento orgullosa de verdad porque mi país va a participar aquí en Brasil y vamos a ver por primera vez. Es una emoción tan grande que no podemos explicar porque es hermoso de verdad. ¡Venezuela va a ganar! ¡Venezuela va a ganar! He jogado futebol desde pequeno. Tuve a oportunidad de jogar para a seleção também de Venezuela. Bien agradecido por la oportunidad que nos dio Brasil de acogernos aquí en su país. Es una vestimenta que utilizaban los incas. El inca utilizaba eso en su pueblo. ¿Qué te parece Porto Alegre, el pueblo de acá? Es muy amigable, me gusta bastante, he recorrido todos estos días que he estado 4 días ya acá y me ha gustado bastante la gente. Muy bonito, es la primera vez que vengo a Brasil, muy bonito. La hinchada tiene que hacer la fiesta. Sí, de todas maneras, y Perú se tiene que hacer sentir. ¿Dónde va? Y se habla gaúcho. Se fala gaúcho, diferente. Gaúcho. Gaúcho. Son gauchos brasileños y hay gauchos argentinos, pero el gaucho brasileño. Acá las carnes son lo mejor que tienen vocês acá, y el calzado, y la gente, por supuesto. E o Jornal da RDC continua em clima de Copa América. O nosso repórter de esportes Guilherme Paz entrevistou grandes nomes da seleção uruguaia. Sí, obviamente que uno cada vez que genera una situación siempre te da la sensación que cuando lo erras de impotencia, de querer ayudar al equipo con algo, pero bueno, también siendo consciente de que se crearon muchas situaciones, eso te tiene que dejar tranquilo, pero también a su vez tiene mucho mérito la clase de partido que hizo el rival, ¿no? ¿Te dio una carga especial por toda la gente que había, por el clima que se generó, por cómo se cantó el himno? No, para nada. Creo que lo que nos caracteriza a nosotros, a los uruguayos, es el tema del de no subestimar a ningún rival. Creo que eso éramos conscientes antes de empezar el partido y bueno, creo que lo que sí hay que tener cuidado, no jugar con el nerviosismo, con las emociones, a veces te puede jugar una mala pasada y creo que hoy pudo haber un poco de eso, ¿no? Bueno, jugamos obviamente en un estadio histórico para el fútbol mundial, para Uruguay muy significativo y más allá de eso nosotros lo que pensamos es en preparar bien el partido, tenemos un partido duro por delante e intentar terminar la serie lo mejor posible, si es con victoria muchísimo mejor y bueno, vamos a prepararnos para eso. No, la verdad que nos sentimos como en casa, agradecer a toda la gente que vino hasta acá. No pudimos ganar, pero sentimos el cariño, sentimos el apoyo en todo momento y la verdad que fue lindo jugar de locales afuera de nuestro país.
Agora vamos à previsão do tempo. Hoje começou o inverno, mas ele não promete ser muito frio não, por causa do El Niño, aquele fenômeno que aquece as temperaturas do oceano. Vamos ver como é que ficam as temperaturas em algumas regiões do estado para este final de semana. O inverno começa com temperaturas amenas na capital. No sábado, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Torres, no litoral norte, o sábado será sem chuvas e o sol aparece entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, sol com presença de nuvens, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Erechim, no norte do estado, o inverno começa um pouco mais gelado do que no restante do Rio Grande do Sul. No sábado, sol entre nuvens e tempo sem chuva, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Em Pelotas, no sul do estado, o sábado terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 10 e máxima de 26 graus. O domingo dos porto-alegrenses segue a mesma tendência de sábado, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Torres, o domingo também segue o clima de sábado, sol entre nuvens e sem chuva, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Santana do Livramento, sol com algumas nuvens, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Erechim, também céu com algumas nuvens e não chove, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Pelotas, a chuva vai embora e o domingo será de sol com algumas nuvens, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Na próxima segunda-feira é dia de São João e Porto Alegre receberá mais uma vez uma das mais tradicionais festas da cidade. A partir das 3 horas da tarde de domingo, o Shopping Total realiza a 14ª edição do tradicional Arraial. O evento acontece ao ar livre, com show de forró e atrações culturais. Além de comidas típicas como pinhão, quentão e pipoca, o shopping terá um ponto com distribuição de erva mate e água quente para quem gosta de chimarrão. Ao anoitecer, uma fogueira de 2 metros de altura será acesa. O casamento na roça e a quadrilha prometem colocar todos para dançar. A festa segue até às 9 da noite e a entrada é franca. O Shopping Total fica na Avenida Cristóvão Colombo, 545. O Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia hoje e a seguir você fica com o Cruzando as Conversas. Boa noite e bom final de semana.